sou Fátima Celeste Alves da Costa, trabalho nessa escola há 10 anos, executei uma função de supervisor pedagógico. Hoje estou como psicopedagoga institucional, porque eu atendo no ambiente institucional. Antes, a escola recebia o aluno e era apenas o número 1, 2, 3 lá na sala. Não tinha um acompanhamento, não tinha uma visão pedagógica que fizesse com que esse aluno avançasse nos seus conhecimentos cognitivos, na interação social. Era apenas um aluno que estava ali, mas não tinha nenhum preparo acadêmico para fazer com que esse aluno avançasse. Tem os registros de alunos que já avançaram, que já fazem a diferença, reconhecimento de família. Então, esse propósito de trabalhar com essa interação, esses aspectos acadêmicos, foi que me motivou a fazer um curso para ter melhores conhecimentos e pôr em prática. Porque a gente consegue muita coisa no papel, o difícil é pôr em prática. Essa abordagem psicopedagógica partiu numa perspectiva de atender os nossos alunos. Dentro de uma pirâmide, que é a base que nós precisamos, é saber com quem eu vou trabalhar, conhecer meu aluno. Depois, o que fazer, o que eu vou fazer com esse aluno? Vou acolher, é a questão do acolhimento, a empatia, a convivência e o como fazer, que são as estratégias. É aí que envolve o professor. Ainda existem barreiras nesse sentido, porque o professor, ele reclama, não tive formação, não tenho condição de fazer, mas eu estou aqui dando um suporte, é meu papel, para que aconteça essa estratégia metodológica que facilite a aprendizagem, que atenda às habilidades do nosso aluno. Esse é o nosso propósito. Quando nós pensamos em fazer uma ação lúdico-pedagógica, que foi o nosso tema, foi exatamente pensando nesse pilar. Para quem, o que fazer e como fazer. Porque estava muito solto, estava trabalhando numa visão muito espontânea. Posso fazer isso, posso fazer aquilo. Hoje não, hoje nós já temos um segmento, uma orientação. O que fazer? Como fazer? Para quem fazer? Porque nós temos uma diversidade de transtornos. O problema é que nós temos aqui 35 alunos, e desses 35 alunos com deficiência, nós temos autistas, são 17 autistas. Desses 17, nós temos 4 severos, nós temos DI, nós temos TDAH, nós temos até esquizofrenia. Nós temos o TOD, que foi o desafio desse ano de 2023, receber um TOD, que para mim foi difícil, porque o TOD ele é resistente, ele é opositor ao que você coloca, mas estamos vencendo barreira, porque nós já conseguimos a empatia dele com o professor com ele, e está funcionando. A nossa barreira maior, eu afirmo, é a barreira humana. Porque até preparar para que veja esse aluno com os olhos, com afetividade, que veja esse aluno como o aluno que está ali precisa ter uma interação social, precisa ter um acolhimento, precisa ter estimulação, ele precisa ser estimulado a aprender. Então, assim, são muitos os desafios para o professor que não recebeu formação. E eu faço esse papel dessa interação com esses professores, com a ajuda da coordenação, diretor, com toda a escola. Porque o aluno,
ele é matriculado, mas ele precisa ser inserido num contexto de aprendizado. Antigamente ele só era matriculado, era aceito na escola, mas não tinha o trabalho acadêmico, um trabalho pedagógico direcionado para ele. Hoje, graças a Deus, nós já conseguimos. Esse campo educacional, ele sempre vai ter desafios, né? Em qualquer modalidade, em qualquer tempo, né, da educação, sempre nós teremos desafio, porque a educação, ela é uma constante, ela é uma mudança transformadora que existe pessoas específicas para acompanhar esse processo. Então, bem no começo, nós éramos professores com vontade de mudar uma história, mas sem termos profissionais competentes na área, sem termos um auxílio devido. Olha, hoje nós temos cuidadores. Na escola de 20 anos atrás, nós nem pensávamos nisso. Nós tínhamos pessoas, gestão pedagógica a gente tinha, era a mesma gestão administrativa, era um só gestor para várias coisas. Nós tínhamos um supervisor para várias escolas, nós tínhamos os professores por disciplina, mas independente da situação que eles estavam, ele assumia até uma disciplina que não era dele, mas que ele tinha afinidade para poder colaborar com a escola. E no que se refere à educação especial, nós éramos descobertos, assim, nós não tínhamos cobertura. E ao longo da história, como eu falei, educação é transformação, educação é mudança. Então, nós fomos assim acariciados. Hoje, a escola Presidente Costa Silva, nós temos uma supervisora pedagógica que ela tem formação psicopedagógica institucional, ela trabalha conosco aqui na escola. Nós fomos acariciados e, vamos dizer, por que não dizer, acolhidos. Não fomos nós que acolhemos os cuidadores, foi os cuidadores que nos acolheu através dessa profissional, né, que nós temos aqui na escola. E hoje nós temos sala de recursos, nós não tínhamos. Há 10, 20 anos atrás nós não tínhamos. Nós temos essa pessoa que trabalha na sala de recursos, tanto o turno matutino como o vespertino, adaptação de acordo com a deficiência de cada aluno. Baixa visão, tem esse recurso para trabalhar a baixa visão. Então, naquele tempo anterior, nós não tínhamos nada disso, né? Nós éramos completamente o amor à profissão e tentar fazer o que se podia. Não tínhamos acesso a relatório de crianças, nós não sabíamos o que era um CID, não sabíamos nada. Então, a presença dessa profissional hoje na escola, a psicopedagoga, tem nos ajudado de forma assim, eu diria assim, além das forças dela, porque é um trabalho, é só um profissional para trabalhar tanto o turno matutino como o vespertino. Veja só, educação é transformação, então falta muito ainda. A gente tem outros profissionais que deveriam estar na escola. Nós deveríamos ter hoje um assistente social na escola, nós deveríamos ter um fonoaudiólogo na escola, nós deveríamos ter, trabalhando no interior da escola, um nutricionista, né? E tantos outros profissionais. Então eu vejo que a educação realmente continuaria valendo a pena investir nesses profissionais. O objetivo de eu saber quem é o aluno é para mim saber como trabalhar com ele. O que eu vou fazer? Ele se senta? Ele permanece na sala? Ele obedece comando? Eu preciso saber. E é nesse ponto que eu tenho uma entrevista com as famílias, onde eu procuro saber da família como ele é, onde ele é atendido, se ele tem uma clínica que atende, que dá suporte, se ele tem um TO, se ele tem um psicólogo. Então, assim, quando eu recebo esse aluno na escola, eu tenho que passar antes de chegar no aluno, eu tenho que chegar na família para descobrir como trabalhar com ele. Eu recebo um laudo médico, dando o CID dele, e depois eu vou, com esse laudo na mão, eu vou chamar a mãe para saber o que fazer, como trabalhar. Como que eu vou acompanhar esses professores, esses cuidadores sociais, para evoluir, para fazer esse aluno avançar, para ele não sair do mesmo jeito que ele entrou, sem aprender nada. É esse o objetivo, é estimular, é conhecer esse aluno e promover o conhecimento. Esse papel do acompanhante na sala de aula da criança autista é importantíssimo e isso influenciou bastante, porque antes sozinho ele não conseguia desenvolver direito
as atividades. Eu chegava em casa, eu perguntava o que tinha para fazer. Ele não sabia, não lembrava, não entendia nada. E hoje em dia ele já sabe. Ele já fala que estudou as letrinhas, que estudou os números, que estudou da pré-histórica, que é sobre história e tudo. Ele sempre pontuou algumas características. Então isso aí, com certeza, me deixou muito feliz, porque ajudou bastante o desenvolvimento dele. E tem ajudado muito. Quantos anos ele tem? 8 anos. É ele que fala inglês? E esse desenvolvimento em inglês, ele... É autodidata. Ele é autodidata? É. Ele aprendeu sozinho. professor? Pelo que ele vê na internet, que vê em livro, nos jogos, aí ele aprende sozinho a dialogar. Então esse comportamento de autodidata, você acha que melhorou depois que ele começou a acompanhar o professor na escola? Melhorou porque ele focou mais em alguma coisa, né? Não fica tão disperso, aquela coisa muito dispersa. Aí melhorou. Aí o diálogo, quando ele está jogando no joguinho online, tudo que os amigos perguntam, ele pede ajuda, ele escuta muito e vê e digita, né? E aí isso aí ele foi automaticamente aprendendo. Então durante 1 ano e meio, a senhora já viu inúmeros avanços no comportamento do menino? Sim, com certeza, principalmente o foco, né? A atenção, né? Direcionar a atenção para as atividades, não ficar aquele dislexo, né? Aquela coisa na sala. Eu quero ser youtuber, quero ser gamer e eu gosto de jogar Roblox e Stumble Guys. Eu sou um artista. Eu sou artista. Artista? Você gosta de estudar aqui no Colégio Paulista? Você gosta de estudar aqui? É? E você fala inglês também? Yes, Yes! I know how to speak English, guys. But you speak English? You like speak English? I like to speak English. Very good. Fala o teu nome. My name is William Gutenberg. What's your old age? Sua idade? My age is 8 years old. Acolher e socializar é trabalhar um pouco a interação social, porque principalmente o autista, ele tem um mundo dele reservado, sabe? Ele vive o mundo dele. Para ele interagir é preciso ser trabalhado, é preciso ser estimulado. Quando a gente recebe o aluno, exatamente nessa perspectiva da entrevista, é para mim saber até onde eu posso ir com ele, tá? E aí, ele, com essa interação social, esse avanço que a gente promove, conhecer a escola, conhecer os cuidadores, conhecer os ambientes, essa interação é que vai fazer com que chegue ao conteúdo da disciplina. Aí que entra a questão do professor. Tá? E quando a gente faz esse acolhimento, esse trabalho, a gente tem assim uma firmeza do que aquilo que pretende fazer. Eu chamo os cuidadores sociais de anjos, que promovem grandes voos para esses meninos. E esse voo é exatamente essa questão do acolhimento, do apoiar, do estar junto, de ter alguém que dá um suporte, alguém que faz o papel de leitor, de escriba para ele, para o aluno. Porque às vezes o aluno, o TDAH é um que recebe muita informação, mas ele não processa, ele deixa. Então o cuidador social é aquela pessoa que está ali para ajudar. Muitas vezes faz até o papel de um professor de ensinar as atividades. Então, por isso que eu chamo de anjos, que chegaram para proporcionar grandes voos, altos voos. Meu nome é Giselda Pereira Gonçalves de Souza. Eu trabalho há 4 anos como cuidadora. Na verdade, foi um acontecido assim imediato, né? Eu nunca tinha trabalhado. Aí surgiu a oportunidade, nem sabia se ia dar certo. Bom, o meu primeiro ano foi algo assim que
eu cheguei a pensar em desistir, porque é muito difícil, é muito novo. As crianças especiais, elas não obedecem a comandos, aí você fica sem saber como que é, como fazer, perdido, né, na verdade. Eu me senti perdida, eu queria desistir todo dia, mas foi muito difícil no início, até eu me encontrar realmente, passar a entender como que é esse mundo das crianças especiais, porque não é fácil. Você nunca teve contato com crianças especiais, foi o meu caso. De repente você tá ali só você e é você mesmo, então desisti. Aí eu fui gostando e hoje realmente eu faço porque eu gosto. Bom, eu me chamo Michele Nunes Vilas Boas, sou cuidadora há 4 anos e meio. Nessa escola eu atuo há 2 anos. Meus alunos são Madison, Caio e Pietro, 6º ano A. O Madison é bipolar e tem TOD. E o Pietro e o Caio são autistas. De níveis diferentes. O Caio é bem desenvolvido e o Pietro ainda precisa um pouco mais de ajuda. E à tarde eu tenho o Arthur Vinícius, do 7º ano. Ele tem autismo nível 2 e precisa também de bastante acompanhamento. Eu sempre gostei muito de crianças especiais. Eu tinha tios especiais na minha família e sempre me lidei muito bem com isso. Sempre gostei muito da área, então no meu 1º ano de faculdade eu já iniciei como cuidadora. Cuidava também de um menino autista. E no começo a gente sempre tem muitas ideias, você tá cheio de ideias, porque tá no começo da faculdade, né? E aí eu usava muito, eu fazia muito material, eu trabalhava muito. E ver ele se desenvolvendo é muito prazeroso. Então eu sempre busco o máximo ver o desenvolvimento deles, né? Trabalhar bastante. A gente acompanha eles dentro da escola, né? Em todos os ambientes da escola, sempre buscando dar a eles autonomia, para que eles consigam se interagir com os outros alunos. Nós estimulamos também, tanto na área da educação, do aprendizado, quanto na parte social também, para que eles interajam com os colegas, para que eles realmente sejam incluídos e não só a fachada de dizer que eles estão na sala de aula, mas que eles não são acolhidos, que eles não estão aqui fazendo parte de um todo. Olha, as barreiras são enormes. E a maior barreira está no ser humano, somos nós humanos. Porque quando eu recebo um aluno com uma deficiência, eu tenho que atender ele, mas eu tenho que atender também os 30 alunos que estão ali na sala, 40. Quando eu recebo um aluno atípico, ou seja, um TOD, por exemplo, eu tenho que trabalhar ele de forma que ele aprenda dentro do mesmo contexto que os outros estão aprendendo. E isso é difícil para o professor. Então, assim, temos barreira humana nesse sentido do não saber, nós temos barreira no sentido de não querer, muitas vezes. É difícil, eu vou deixando para lá. Mas a maior barreira que eu vejo é essa. Quanto a apoio logístico institucional, nós até que temos. Nós temos sala de recurso, material adequado, acessibilidade, tá? Mas ainda falta muito nessa questão de recurso humano, multidisciplinar. Um psicólogo, para atender essas crianças, é necessário. Nós temos aluno que passa 3, 4 meses, 6 meses esperando uma vaga na APAE para ser atendido. Isso dificulta meu trabalho, porque ele não tem laudo. Às vezes eu até suspeito que ele seja um TOD, dentro do meu conhecimento, mas eu não faço diagnóstico. Eu faço a avaliação.
para contribuir com a equipe multidisciplinar para laudar esse aluno, tá? Então, essas barreiras nós temos. Eu ainda percebo uma carência, uma falha do poder público em manter um padrão de atendimento para fazer a inclusão. A inclusão, para acontecer, ela precisa matricular o aluno, mas trabalhar o aluno, dar suporte a esse aluno. E às vezes fica muito distante. Primeiro, por falta de profissionais, como nós falamos, e falta de profissionais multidisciplinar. Temos os CRAs, temos as APAES, mas é muito difícil. Como nós falamos aí, há uma dificuldade, a demanda está muito grande, a quantidade de profissionais pouco, eu acho. E assim, que o município, o Estado, precisa ver com os olhos do coração essa inclusão acontecer de verdade. Não matricular o aluno não significa incluir. Incluir é trabalhar o aspecto cognitivo, interação social, afetividade, a empatia, fazer esse aluno crescer de forma afetiva. A minha vida, ela foi mudada completamente em 2011, através de um traumatismo craniano. Desse traumatismo veio o transtorno desintegrativo da infância, que é um dos aspectos do autismo, e de lá para cá foi um desenvolvimento bem difícil e complicado. Tive e tenho dificuldade de aprendizagem. E o que aconteceu foi que o próprio município não deu aquele suporte que eu precisava. E daí a mãe teve que entrar em ação, porque até o meu 6º ano não tive nenhuma de apoio. Eu não tive nenhum apoio do município. Eu sofri bastante, além do bullying, da questão do bullying também, de ser diminuído na sala de aula por questão de um transtorno. E foi muito complicado. Ao chegar no Corte Silva, foi um grande desafio, tanto para a professora Celeste, quanto para a gestão da professora Gessonita. Eles não sabiam como agir naquela situação, de como agir, ajudar aquele aluno que estava chegando, sem totalmente estava desamparado. Daí eles tiveram uma ideia de se juntar família e escola junto para tentar solucionar o problema. Foi que aí a minha mãe entrou na justiça para conseguir uma mediação escolar para mim, que é o que eu preciso. Eu não preciso de um cuidador, eu preciso de uma mediadora escolar, um mediador. Então, dessa mediação, foi se reunindo professores, foi se reunindo a professora Celeste, e daí se juntou todo mundo, aí eu consegui terminar meu 9º ano, até chegar no meu ensino médio, onde eu estou hoje. Meu avanço foi bem grande quando eu saí do Corte Silva e quando eu estou hoje e quando eu cheguei no Corte Silva. Porque quando eu cheguei no Corte Silva, eu praticamente não sabia nem quanto era 2 mais 2. Então, eu tenho muita dificuldade na matemática. Foi uma grande labuta aqui no Corte Silva em questão da matemática. Porque teve uma época que eu surtei aqui na escola, por questão da aula de matemática. Então, nesse dia foi bem assustador, quanto para a escola, porque a escola não sabia o que estava acontecendo, não sabia o que ela poderia ajudar, porque eu estava surtando. A pressa foi tão grande que eu surtei. Então, eles conseguiram resolver a situação, mas ainda hoje eu tenho essa dificuldade, matemática. Mas na área de linguagens, foram cada vez mais evoluindo. O governo prestar mais atenção nas leis.
investir mais na formação dos professores, porque muitos professores não sabem o que fazer quando chega uma pessoa com deficiência, não só com autismo, mas com DI, TDAH, torrent e outras deficiências, mas com capacitação daqueles professores sobre flexibilização do currículo. Já os professores, eu digo para eles, cuidado, afetividade, amor e parceria, porque sem eles, sem esses ciclos, não dá, porque é difícil um professor chegar numa família e dizer seu filho é mal educado, que a maioria dos que os professores dizem, chega nos pais e diz, nossa, seu filho é mal educado. Não, o jeito não é assim. O professor tem que chegar, olha, está acontecendo alguma coisa, vamos investigar, seu filho pode ter isso. Por exemplo, minha mãe detectou, aparentemente, no primeiro dia de aula, um aluno com autismo, mas minha mãe não chegou, olha, seu filho é mal educado. Não. Ela, por experiência própria, chegou a mãe, olha, está acontecendo isso e isso, vamos investigar. E ela o laudo do aluno saiu esse ano já com o autismo. Eu ainda sinto, não sei, talvez, ainda sinto essa falta. As formações para os professores, nós temos que atender alunos das séries iniciais 1, de 1º a 5º ano, de uma forma. E nós temos que atender os professores do 6º ao 9º ano, que são uma diversidade entre 5, 6 professores numa sala do 9º ano. Cada um tem uma forma, tem uma visão, tem uma metodologia, são disciplinas diferentes. E é preciso que nessas disciplinas seja trabalhado essa questão da adaptação curricular. A primeira coisa que se precisa é a adaptação curricular. Depois, fazer o PEI, que é o plano individual do aluno. O professor que trabalha sem um plano, ele trabalha solto. Ele não tem um conteúdo amarrado dentro de um contexto de um currículo. Por isso vem o currículo primeiro, depois vem o plano, o PEI, aí é que vem a adaptação. É por isso que eu sinto que o professor ainda está solto. Porque quando ele quer fazer a adaptação, mas ele nem planejou. Ele nem tem o currículo, porque o aluno com deficiência, ele precisa estar no contexto da disciplina, do conteúdo dado para os outros. Se eu estou falando de plantas, de animais, e ele não tem como interpretar uma leitura, eu preciso mostrar por imagem. O professor precisa mostrar através de imagem as partes da planta para ele colocar. Porque se ele ficar no texto, como o raciocínio dele é podado, ele vai ter dificuldade de responder. Quando o professor adapta dessa forma, adaptar é dar acessibilidade. Fazer com que ele entre no conteúdo da forma dele, com as limitações dele, com as habilidades dele. Então, isso eu ainda sinto falta. Espero que tenha uma providência mais rápido possível, porque o número de alunos com deficiência na escola está aumentando, a demanda está muito grande e eu espero que isso aconteça de forma assim, mais rápida possível, porque vai ajudar muito, vai contribuir muito. Toda vez que eu escrevo alguma coisa para o meu TCC, eu volto nessa realidade. E aí eu fico perdida, tipo assim, meu Deus, como que vai acontecer se o professor regente é o principal ator na aprendizagem? Aí eu fico, e agora? Se eu chego no professor, às vezes aceita, às vezes não aceita, porque é mais um trabalho, é cansativo, é dificultoso, é desafio. Eu percebo.
E eu não posso chegar no professor, tem que fazer, não. Vamos tentar fazer. Vamos errar para acertar. De uma forma gradativa. A escola precisa desenvolver em todos os profissionais a empatia, a aceitação, o acolhimento, a afetividade. Ver esse aluno com os olhos do coração. É preciso que a emoção e a razão trabalhem junto, porque eles são seres humanos. E eles precisam de ajuda, precisam ser acolhidos, precisam de afetividade. Quando eu falo de afetividade, eu sinto na criança, no aluno, na família, acolher a família também, porque muitas vezes quando uma mãe pega um diagnóstico de um aluno nessa situação, fica em pânico, não sabe o que fazer. E aí é que entra nosso papel de escola para fazer esse acolhimento à família, encaminhar e orientar. Eu ainda não tenho espaço para que eu possa trabalhar com as famílias, estou ainda lutando para conseguir realizar essa ação de um trabalho com as famílias, que isso está deixando a desejar ainda, mas nós pretendemos fazer. Foi o primeiro que peguei na parte da tarde, que foi o Bruno, né? Trabalhei com ele durante um ano, achei que eu não fosse dar conta, né? Mas foi bom trabalhar com ele, aprendi muito com ele, eu creio que ele também aprendeu muito comigo, entendeu? Nós tivemos assim uma convivência bem calorosa, tanto que ainda hoje eu sei que por onde ele passa, ele fala da cuidadora da tia Regileide que ele tinha aqui, que na verdade não era Regileide que ele falava, era Rosileide. E a gente tinha uma convivência bem amiga, sabe, eu mais ele. E aí depois dele veio o Luiz Felipe, né? Que eu também fiquei assim, mas é um aluno, né, que quando peguei ele, passaram para mim, ele não saía da sala de aula. Ele, na hora do intervalo, ele não saía para lanchar, era o tempo todo na dele ali, quietinho, né, na sala. Quase não falava com ninguém, mas aí quando passaram ele para mim, com a ajuda de Deus, eu fui conseguindo aos poucos. Os primeiros dias já levei ele para lanchar, né, levava ele lá para a sala. Ele só não ia era pegar o lanche, mas eu pegava o lanche, levava para ele, e dali foi melhorando a cada dia. Provei que hoje você vê ele ali no pátio, sorridente com todo mundo, alegre, e aí isso para mim já é uma grande vantagem, sabe? Eu me sinto muito feliz por ter conseguido com esses 2 alunos que eu tive aqui. Primeiro, amor. Muito amor à profissão, muito amor que está fazendo, muito amor por eles, porque eles requerem de nós amor. Porque não adianta a gente estar só na sala de aula com eles se não tiver amor por eles. Porque o amor vence tudo, o amor vence barreira, o amor vence o medo. E aí eu costumo dizer assim, que é com amor que a gente consegue vencer, é com amor que a gente consegue, junto com eles, com a mãe deles, com os familiares, com a escola, como um todo, né? Com a nossa coordenadora Celeste, com muito amor que a gente consegue vencer todas as barreiras, é o que eu costumo dizer. Com amor, com equilíbrio, né? Saber lidar com eles, saber entender, compreender cada um. Porque como a gente está na sala de aula, em casa o pai sabe lidar, conhece, né? E a gente que está na sala de aula, nós também temos que aprender a lidar com eles, a conhecer cada dia, porque cada dia eles vão mudando. Então, com a mudança de cada um a cada dia, a gente tem que aprender a lidar para assim poder ajudar o pai, poder ajudar alguns colegas na sala de aula, porque tem muitos colegas na sala de aula também que às vezes não entende, não compreende o lado deles, né? Mas aí como a gente já está mais ou menos por dentro, já conhece eles, a gente já vai passando para os colegas e assim a sala vai toda, entendeu? Compreendendo, entendendo, e aí se torna... E aí eu continuo dizendo, tem que ter muito amor. É essa a minha perspectiva psicopedagógica dentro do trabalho que eu propus em fazer uma ação lúdica, onde o aluno foi estimulado a sair da sala, a participar, a brincar, a fazer o trenzinho, uma maneira de socializar, de estar próximo do outro,
porque ele se isola, automaticamente ele se isola. E foi exatamente nessa perspectiva que nós pensamos nessa ação lúdica. Valeu? Melhorou? Melhorou consideravelmente alguns aspectos. O que faltou foi só a interação do professor. Porque o professor regente, ele é o ator principal lá daquela sala de aula. Ele é quem toca o barco.